Oi, pessoal! E aí, vamos lá para a nossa segunda aula sobre tecido conjuntivo. Na primeira aula de tecido conjuntivo, nós vimos as características gerais do tecido e terminamos a nossa aula falando que o tecido conjuntivo ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, e esse tecido, desculpa, gente, tava consertando um fio aqui. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. E esses tecidos que nós vamos estudar hoje. Em seguida, nós vamos estudar o tecido conjuntivo especial e ele pode ser dividido em vários outros tecidos, tá bom? Bom, então vamos lá. Conjunto conjuntivo propriamente dito, que também pode ser chamado de TCPD. Esse tecido, então, ele vai promover a união de vários tecidos, como o nome já fala, né? Conjuntivo. Forma a derme, tá? Ele serve de suporte pro tecido epitelial, né? Nós vimos isso quando nós estudamos a epiderme, porque nós vimos que logo abaixo da camada basal a gente tem tecido conjuntivo e nós vamos ver também que esse tecido ele vai formar tendões e ligamentos. Então, o tecido conjuntivo ele vai ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, e esse daqui vai estar na camada papilar. Camada papilar e tecido conjuntivo propriamente dito denso. E esse daqui, então, vai estar na camada reticular. Então, nós vamos falar primeiro do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Então, vamos lá. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele, além de estar presente ali, logo abaixo da lâmina basal, ele vai estar presente em várias outras partes do corpo, né? Preenchendo, sustentando órgãos, tá? Espaços vazios, ele vai estar ali. Ele é um tecido inervado e irrigado. Então, não sei se vocês se lembram que a nossa, lá no tecido epitelial, nós não tínhamos vasos sanguíneos e também ele não era um tecido inervado. Então, o que acontece? Esse tecido é que vai nutrir, é ele que vai mandar os nutrientes, esse tecido vai estar logo abaixo e é ele que vai mandar os nutrientes para a epiderme. Então, se vocês observarem aí na imagem, olhem só, esse tecido, ele está logo abaixo da lâmina basal e ele vai mandar, então, os nutrientes lá para a epiderme, tá? E ele tem também as terminações nervosas. Ele tem fibras elásticas e finas fibras colágenas em todas as direções. Esse tecido é um tecido mais molinho. Nós vamos ver que o tecido conjuntivo denso, ele vai oferecer resistência, mas esse tecido não, tá? Ele não tem esse papel de dar resistência, tá? Ele vai ter mais esse papel de preencher, de sustentar. Tá? Nesse tecido, a gente vai ter várias células transitórias também, células que passam ali para exercer uma determinada função, mas que não ficam muito ali. Tá? A gente vai estudar as células daqui a pouco presentes no tecido conjuntivo, propriamente dito, e nós vamos ver que são várias. E a gente pode ressaltar que nesse tecido, as que estão mais presentes são o fibroblasto, macrófagos, mastócitos e também os adipócitos, tá? Mas nós vamos depois falar um pouquinho mais das funções dessas células, tá bom? Esses tecidos, esse tecido ele também vai ser encontrado em membranas que envolvem a cavidade do abdômen, o peritônio, olhem aí a imagem, e também que envolve o tórax, que envolve lá a caixa torácica, que nós temos então a pleura, tá? Duas camadinhas, uma que tá bem ligadinha, bem coladinha na caixa torácica e uma que tá coladinha no pulmão, tá?
Então, como que a gente pode caracterizar esse tecido? O próprio nome já fala, é um tecido frouxo, é um tecido mais molinho. Então, se vocês olharem nessa imagem que está aparecendo aí agora, olhem bem, o tecido, ele tem vários tipos de células. As células estão mais soltas, né? A gente tem aí muita matriz, nós vimos na primeira aula, e as fibras, então, não em grande quantidade, mas fibras mais soltas, né? Espalhadas pelo tecido. Já no tecido conjuntivo, propriamente dito, né? Nós vamos poder dividir esse tecido em dois. Nós vamos dividir esse tecido em tecido conjuntivo propriamente dito não modelado e tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, tá? O não modelado, tá? Ele vai ser rico em fibras, mas o que vai caracterizar esse tecido? As fibras, elas não estão orientadas. Então, ele é um tecido que vai dar resistência. Logo, as fibras, elas estão em vários sentidos. Por quê? Se a gente tem um choque mecânico para cá, se tem um choque mecânico para cá ou para cá, o que acontece? Eu tenho fibras protegendo em vários sentidos, tá? Então, esse tecido sim, ele suporta o estresse mecânico, olha só, ele tem resistência e elasticidade. E ele está presente na derme. E nós podemos falar também que ele forma uma cápsula envoltória nos órgãos, tá? E ele sustenta a pele. Olha só, embaixo da camada papilar, que a gente tinha tecido frouxo, olhem aí no desenho, a gente tem a camada reticular. E na camada reticular, então, nós temos esse tecido não modelado com mais fibras e essas fibras, então, orientadas para todo lado. Já no tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, nós temos então fibras colágenas orientadas em sentido paralelo. Nós vamos ter essas fibras todas orientadas no mesmo sentido. E esse tecido modelado, ele vai formar os tendões e os ligamentos. Os tendões, eles fazem a ligação entre os nossos músculos e os nossos ossos. E os ligamentos, eles fazem a ligação entre os nossos ossos. Dá para perceber aí na imagem? Olha só, o tendão fazendo o ligamento entre o músculo e o osso e os ligamentos fazendo a ligação entre os ossos. Então, o tendão e o ligamento, eles são formados de tecido conjuntivo propriamente dito denso, mas eles vão ser bem resistentes, porque a gente tem as fibras orientadas todas em um mesmo sentido, né? Quando a gente come aí uma carne, que a gente percebe então, né, o ligamento, que a gente percebe aí os tendões fazendo a ligação lá nos ossinhos da galinha, a gente percebe que eles oferecem uma rigidez muito grande. E justamente por isso, pelo fato das fibras colágenas elas serem orientadas em direções bem definidas, em direções todos juntinhos, formando aí esses ligamentos e tendões tão resistentes. E agora, para vocês observarem a diferença entre tecido modelado e não modelado, olhem aí essa imagem. Podem ver que no não modelado, as fibras elas não estão tão juntinhas. A gente tem uma quantidade de fibras, porque ele também oferece resistência, mas não tão organizadinhas quanto no modelado, tá? Deu para perceber? Bom, e nós falamos também que esses tecidos, eles têm células, nós encontramos neles células importantes. Olha só, primeira célula que nós vamos falar aí, e é uma célula extremamente importante, é o fibroblasto. O fibroblasto, ele secreta fibras colágenas, tá? Ele secreta fibras elásticas também, tá bom? Então, dá pra gente perceber aqui, ó, o fibroblasto, ele é uma célula que tem esse formatinho de estrelinha e aqui ele secretando, então, as fibras, tá? Na forma adulta, elas são denominadas de fibrócitos, tá? Sempre que vocês encontrarem uma célula e ela tem essa terminação blasto, significa que são células jovens, tá? Bom,
e células que secretam alguma coisa. Nesse caso aqui, célula que vai secretar essas fibras aí, tá bom? A gente tem também uma outra célula, o mastócito, e é uma célula que está ligada a processos alérgicos. Olha só, é uma célula ovoide, é uma célula que tem vários grânulos no citoplasma, tá? E nós temos então aqui grânulos de heparina e histamina, tá? A heparina é um anticoagulante, tá? Então não vai deixar, se eu tiver um corte, um capilar sanguíneo, não vai, quando esses mastócitos chegam e liberam a heparina, evita que o sangue coagule naquele local, tá? Lá no local da infecção também, onde o sangue está passando, tá? Também é liberado para evitar que naquele local ali, o sangue coagule, ou seja, para manter a circulação bem, para que o processo de infecção seja realizado com bastante eficiência, tá? Além de liberar a heparina, que é um anticoagulante, libera também a histamina. A histamina, ela é uma substância vasodilatadora. Então, o que acontece? Os capilares sanguíneos, eles dilatam, e aí as células, elas ficam um pouquinho mais distantes, facilitando a passagem de células dos capilares sanguíneos para os tecidos para fazer, então, a defesa do organismo, tá? Então, por isso que é importante o sangue estar correndo bem, por isso o anticoagulante e a vasodilatadora também para facilitar essa passagem das células, tá bom? Por isso que fica inchado, tá? Então, os mastócitos, eles estão ligados aí a essas reações alérgicas e inflamatórias. Uma outra célula também que nós vamos ter no tecido conjuntivo, e é uma célula importante, vocês já ouviram falar muito dela, são os macrófagos. Os macrófagos são células fagocitárias que formam-se a partir dos monócitos, tá? Que migram dos vasos sanguíneos, tá? Então, quando chegam no tecido, os macrófagos, eles têm uma capacidade muito grande de fagocitar. É como se fosse uma célula ameboide bem grande, olha só, uma ameba bem grande, ajudando no combate de bactérias, de vírus, de complexos proteicos, ou seja, de tudo que é estranho para o nosso organismo, de antígenos. Então, elas formam aqui, ó, formam esses bracinhos nós chamamos de pseudópodes. Esses bracinhos nós chamamos de pseudópodes e esses bracinhos servem para abraçar, para englobar essas substâncias ou agentes aí estranhos ao nosso organismo, os antígenos. A gente tem também os plasmócitos, tá? Os plasmócitos, então, eles são linfócitos B ativados, né? Que vão produzir os anticorpos para atacar os invasores, tá? Eles têm uma quantidade grande de complexo golgiense, se vocês olharem aí na imagem de vocês, irão perceber. A gente tem também os adipócitos, tá? Esses adipócitos, a gente vai falar, eles vão estar mais presentes lá no tecido conjuntivo especial adiposo, mas eles aparecem também, são no tecido conjuntivo, nos tecidos conjuntivos propriamente dito. São células de reserva de gordura, tá? A gente pode perceber aqui, ó, o citoplasma é praticamente todo ocupado por essa gotinha de gordura, tá? Essa partezinha amarela. Se vocês olharem aí na imagem também, vocês vão perceber que esse tecido, ele parece, né? Ele tem muita gordura, porque o citoplasma das células é praticamente todo revestido de gordura, e a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Bom, e a gente tem também as células mesenquimatosas. Essas células, elas são células que têm a capacidade de se diferenciar em outras células do tecido conjuntivo, tá? São células mesenquimatosas embrionárias, elas se especializam em outro tipo de células. Nós podemos falar que elas são multipotentes, tá? Elas se diferenciam
em outras, tá bom? Bom, além dessas células, tecido conjuntivo, ele apresenta células que migram frequentemente do sangue, principalmente os linfócitos. Então, nós vimos aí que no tecido conjuntivo, lá no tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, a gente tem vários tipos de células migrando por ali. Então, aparecem aí. Essas são as principais células que nós vimos desse tecido. E, para a gente terminar, né, eu não poderia deixar de deixar uma frasezinha para vocês. Com fé e determinação, todos os sonhos são possíveis. Então, não deixem de acreditar, continuem estudando, continuem se dedicando, continuem lutando pelos sonhos de vocês, tá bom? E não deixem de cumprir tudo o que está sendo proposto para vocês, para que nós não deixemos acumular nada, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus.